Olá, pessoal, tudo bem com vocês aí do outro lado? Espero que sim, que esteja tudo certo. Na aula de hoje, a gente vai trazer algumas alusões históricas para que vocês possam estar utilizando na produção do seu texto. E o que é, não é a alusão histórica? São referências em relação a tempos históricos que vocês vão poder utilizar, né? Vocês devem utilizar, tanto porque uma das competências de correção está lá, o repertório sociocultural. Então, você vai melhorar esse repertório sociocultural, ajudando, assim, a aumentar a sua nota. Eu dividi em duas partes e a gente vai começar primeiro por episódios de âmbito mundial. Então, vamos lá? Então, começando com a Grécia Antiga. E o que é que a gente pode destacar da Antiga Grécia na produção do texto? Primeiramente, a gente tem que pensar que alguns dos aspectos culturais, científicos, filosóficos e políticos que tiveram início, ou que eram vivenciados lá na Grécia Antiga, eles contribuíram para a civilização contemporânea. Então, muita coisa da cultura, muitos elementos científicos, filosóficos e políticos que a gente tem noção, que a gente utiliza hoje, nasceram, têm suas origens lá na Grécia Antiga. Também temos que pensar que lá é o berço da democracia. Quando a gente lembra de Atenas, né, vê que era bem à frente do seu tempo nas questões democráticas, a democracia exercida lá não era a democracia que a gente tem hoje, né? Vamos ter essa consciência que ainda tinha trabalho escravo, tinha a divisão da sociedade por classes diferentes da que a gente tem hoje, mas os primeiros conceitos, né, os primeiros indícios de democracia que a gente tem, ou que a gente vivencia, nasceram lá na Grécia Antiga. Em relação também ao poderio militar, a gente pode pensar na cidade de Esparta, que se destacava em relação às guerras, os conflitos, a formação militar e a arte, né? Questões de literatura, desenvolvimento de música, de teatro, religiosidade também, foram elementos muito fortes vivenciados lá. E a questão dos esportes, também é importante a gente lembrar que os primeiros indícios de Olimpíada, do que a gente conhece hoje como Olimpíada, né, também foram iniciados lá na Grécia Antiga. A Revolução Industrial. O que é que foi a Revolução Industrial? Ela foi um processo, né, de grande desenvolvimento tecnológico, onde se passou do processo de produção de manufatura para o processo de produção em larga escala, né, de forma industrial. E o que é que a gente destaca aqui? A criação dos centros industriais, a gente pode utilizar isso, né? A criação dos centros industriais nas grandes cidades, e isso levou a um êxodo rural da população. É outro elemento também que pode se destacar desse período. Quando a população se muda, não é? Dos campos, que era onde viviam, em sua maioria, as pessoas, mudam-se dos campos e passam a morar nas cidades. Também podemos destacar a questão da exploração da mão de obra, né? Com o processo de trabalho de máquinas, de trabalho em massa, a mão de obra, né, o trabalhador, ele começou a ser explorado por horas de trabalho a mais, trabalhos em condições insalubres, e com isso, consequentemente, ocorre a alienação do trabalhador, não é isso? A gente também pode tratar das questões de condições de trabalho, né? Então, tem muitos elementos que a gente pode trazer pensando na Revolução Industrial. Isso aqui são só alguns. E agora, né, a Revolução Francesa. E o que é que foi a Revolução Francesa? Ela foi um período, né, de intensa revolução, movimentação política e social que ocorreu lá na França. E o que é que a gente vai destacar aqui? Primeiramente, a queda do absolutismo na Europa, né? Então, a monarquia, diante da Revolução Francesa, ela teve uma queda, até porque o enfrentamento foi contra a monarquia. Então, o absolutismo, ele se encerra na Europa de vez a partir da Revolução Francesa. E diante disso, né, com a queda desse absolutismo na Europa, a gente começa a ver uma popularização do governo em forma de república no mundo. Então,
Diante da dimensão que a Revolução Francesa tomou, o mundo passou a conhecer o conceito de república de forma mais ampla. E agora, a crise de 29. Né? E o que é que foi essa crise de 29? Ela também foi conhecida, né, como a Grande Depressão, e ela se caracteriza por uma forte recessão econômica que atingiu o processo de capitalismo. E a gente pode destacar aqui o quê? Principalmente esse colapso do capitalismo, né? Diante da crise que ocorreu, a gente destaca esse colapso do capitalismo. O que é que a gente pode pensar também, né? Na crise da superprodução. Essa crise ela ocorreu pelo processo de superprodução, onde os produtos eram produzidos em larga escala e começaram a não ter essa saída toda. Com isso, acontece a desvalorização das grandes empresas, que é também outro elemento a se pensar. Devido a essa desvalorização das grandes empresas, a gente observa acontecer a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E com isso, acabou-se o mundo, né? Começa de forma mais ampla o caos. Com a quebra da Bolsa de Valores, acontece diversos episódios de suicídio, muitas empresas e pessoas quebrando e começa o desespero total. Então, com isso acontece o desemprego em massa, não é? E esse processo de crise ele se alastra nos Estados Unidos, mas pelos Estados Unidos ser uma grande potência, ele começa a afetar também outras regiões, inclusive o nosso país ele foi afetado pela crise de 29. E como proposta para reverter essa situação, o presidente Roosevelt, ele apresenta esse plano que é um plano econômico que visa reverter todo o dano causado pela crise de 29. Então, esses são alguns dos elementos que a gente pode tratar em relação à crise de 29, né? O colapso do capitalismo, que é gerado por uma crise de superprodução, né? A desvalorização das grandes empresas. O mundo que ele vivia em função do capitalismo, ele começou a declinar devido a essa crise. Então, vamos ver o próximo, que é a Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial foi o primeiro conflito em escala mundial que o mundo vivenciou, né? Ela aconteceu devido a diversos conflitos e diversas transformações que estavam acontecendo na Europa. E a gente destaca, diante desse período, o quê? Uma grande corrida armamentista. Então, cada país que quisesse desenvolver mais arma para se dar melhor diante do outro durante os conflitos. A gente também vivencia, nesse período, o fim da vivida e sonhada antes bela época. Também acontece, né, como resultado da guerra, a transformação, a reformulação do mapa mundial devido à distribuição, quem ganhou, né? Quem ganhou, cada parte tomou um território, então o mapa mundial, que era de um jeito antes, ele passa a ter outra reformulação diante da vitória e de quem perdeu a guerra. A Alemanha também, que foi a derrotada, então ela, devido a essa derrota e a humilhação que ela viveu com essa derrota, esse fator ele abre caminhos para que fosse se instaurar o nazismo nela, né, posteriormente. Durante a guerra, ela foi dividida em partes e um elemento que aparece de forma forte são as batalhas em trincheiras, né, que aconteciam, e creio que vocês já tenham estudado isso, já estejam bem apropriados desse assunto. E também que a gente vivenciou, né, pós Primeira Guerra Mundial, o fascismo, que é diferente do nazismo, e a gente vai ver o porquê. O fascismo, ele foi um movimento político e filosófico, e ele fazia, né,
a valorização dos conceitos de nação e de raça. E é caracterizado por um governo ditador. Ele ocorreu pós Primeira Guerra Mundial. E é importante lembrar que o representante, né, mais conhecido do fascismo, do movimento fascismo, é Mussolini. E ele aconteceu na Itália. Então, essa é a questão maior que a gente pode lembrar assim, para diferenciar. Que o fascismo tem como seu representante, né, de forma mais conhecida, Mussolini. Ele aconteceu na Itália. O próximo movimento é o nazismo. Agora a gente vai ver para poder fazer essa diferenciação, né? A gente já conheceu o que é o fascismo e agora o nazismo. Então, o nazismo ele visa dividir a raça ariana de forma específica, como uma raça superior e pura. Ela também se caracteriza por um líder autoritário e pela questão do militarismo, né? O forte poderio militar, a questão militar. E o que é que aconteceu durante essa época e o que é que o nazismo ele pregava? O extermínio dos povos judeus, dos negros, dos estrangeiros e dos homossexuais. Então, diante de todas as raças, diante de todas as pessoas, quem fosse ariano, que seria a população pura. Então, todo o resto deveria ser descartado. O principal líder, quem estava à frente desse movimento, foi Hitler, né? Que todo mundo conhece. E esse foi um movimento que teve início, que aconteceu lá na Alemanha. E disso nasceu a Segunda Guerra Mundial. Então, diante da sociedade alemã nazista e da sua mas do seu projeto de expansão, ocorreu a Segunda Guerra Mundial. E o que a gente destaca nesse segundo grande conflito em âmbito mundial e o considerado mais cruel das grandes guerras. Então, o que é que foi, né? Primeiramente, ele foi um conflito militar global que envolveu a maioria das nações no mundo, levou à morte de aproximadamente 45 milhões de pessoas, e devido a ter a organização, né, desse pessoal que estava atrelado ao partido nazista, que era nazista, na Segunda Guerra Mundial, ocorreu o Holocausto, que foi, né, um massacre, um assassinato aos judeus. E o Holocausto teve como resultado aproximadamente a morte de 6 milhões de judeus, o que é um assassinato, né, em massa. Também ocorreu a divisão do mundo em um bloco capitalista e socialista, onde os capitalistas, né, eram liderados pelos Estados Unidos e a parte socialista pela parte alemã, que se denominavam, né, um partido social, um partido nacional socialista dos trabalhadores. Né? Também a gente vê a criação e utilização da bomba atômica, que foi, de certa forma, o que fez finalizar a guerra, né? A explosão das cidades de Hiroshima e de Nagasaki, com a bomba atômica, que foi um acontecimento também marco. Aí, diante disso, a gente vê a ascensão dos Estados Unidos, que foi o vitorioso da guerra, e diante disso, né, acontece novamente uma reformulação do mapa mundo, diante de ganhadores e perdedores. E, posteriormente, como consequência disso, houve a criação das Nações Unidas, a ONU, Organização das Nações Unidas, que foi criada com o objetivo de evitar que outro conflito em âmbito global desse acontecesse, né? Então, a Segunda Guerra ela foi um marco, está cheia de evento importante, eventos cruéis, para que a gente possa utilizar
na produção desse texto como referência a muitos temas, a muitos elementos. No Brasil, a gente começa com o processo de colonização, que a gente sabe que ele não vai acontecer de forma pacífica. Então, o que a gente destaca aqui de início é a questão do extermínio dos povos nativos. Pelo fato de que, quando o colonizador chega, há uma resistência dos povos que aqui estavam para não ceder a terra assim de mão beijada. Então, houveram conflitos e, consequentemente, houve extermínios. Para além disso, outros processos, né, de lutas, de conflitos que aconteceram e a questão das pestes, né, de imunização. O povo português chega aqui com um corpo, com vírus, doenças que eram comuns em Portugal, então o corpo deles tinha uma certa resistência, e aqui, quando chegaram no Brasil, os povos nativos, eles não tinham contato com essas coisas, então pesquisas, estudos mostram que alguns processos de contaminação ocorreram, levando à morte de muitas pessoas. Então, o extermínio dos povos nativos aconteceu de diversas formas. Também é importante a gente destacar o processo de aculturação. O que é que acontece? Quando os portugueses chegam aqui, eles vêm com uma cultura diferente e impõem essa cultura aos povos nativos, que já tinham a sua cultura. Então, foram diversos processos para que as pessoas elas se adaptassem a essa cultura. A gente sabe do trabalho da Companhia de Jesus, do trabalho dos jesuítas, e de diversas outras formas isso aconteceu também, né? Então, o povo nativo teve que se acostumar, cedendo ou lutando e sendo exterminado também, ou se tapeando, né? Fingindo que eu adoro o seu Deus, mas por trás continuavam com as suas crenças e com a sua religiosidade. E a questão da exploração dos recursos, né? Foi utilizado pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro, muito ouro, e a mão de obra também dos povos nativos. Então, diversos recursos foram utilizados pelos colonizadores. Com isso, a gente também chega até a questão da escravização. Os povos nativos eles foram escravizados, então ocorreu uma forte exploração da mão de obra dos negros, da população negra africana e da população nativa aqui do Brasil. Aconteceu um forte processo de tráfico ilegal de escravos africanos. Então, as pessoas africanas eram trazidas à força de seu país para serem escravizadas aqui. Processos de discriminação, né? Porque essas pessoas também vinham com a sua cultura, vinham com o seu estilo de vida. E ao chegar aqui, o mesmo processo de aculturação ocorreu, e de forma violenta também. Então, a discriminação ela foi muito forte nesse contexto de Brasil colônia, nesse processo de escravização, foi uma coisa horrível e muito forte. Mas, diante disso, também ocorreram processos de resistência, né? A gente observa hoje que o nosso país ele é marcado pela cultura negra, da população negra, tanto em religiosidade, quanto na questão de música, de estilo. Então, muita coisa ainda ficou. E esse processo aconteceu pelo processo de resistência, né? De pessoas que não cediam, que não aceitavam o que era imposto. Foi um processo muito difícil, com certeza, mas esse processo de resistência aconteceu, né? Tanto pelas pessoas escravizadas que continuavam com exercendo a sua religiosidade, exercendo a sua cultura. E com isso, tem os quilombos, que são espaços que nasceram dessa resistência, né? Então, outro elemento muito forte é essa questão da resistência. E aí a gente chega no Brasil Império, que é caracterizado pela questão da independência do Brasil, que foi declamado em 1822 por Dom Pedro I. E diante desse contexto de independência, a família real, ela ainda continua no poder, e em 1824 foi instituída, né, foi outorgada
vulgo imposta, a primeira Constituição, em 1824, aqui no nosso país, sempre dando esse poder, essa valorização maior à família real. E nesse contexto, ainda de Brasil independente, né, ocorreu o processo de abolição do trabalho escravo. Então, esses são alguns dos marcos importantes que a gente pode pensar, né? A questão da independência, da primeira Constituição e da abolição do trabalho escravo nesse contexto de Brasil, Brasil colônia não, de Brasil Império. Outro período importante na Constituição do nosso país é a Era Vargas, né? O tempo onde Getúlio ele foi o presidente. E a gente pode caracterizar o que aqui, mesmo diante de uma democracia, porque a gente já via o processo democrático, sem família real, tendo presidentes, então era um processo mais democrático. Vargas ele sempre fez questão de ter o poder centralizado na pessoa dele, né? Isso ele diminuía os poderes das outras instituições e centralizava o poder na pessoa dele, na pessoa do presidente. Então ele tinha essa característica da centralização do poder no governo dele. A gente também destaca como importante a questão do Ministério do Trabalho, né, que ele criou o Ministério do Trabalho, e ele desenvolveu diversas políticas trabalhistas, né, que favoreciam a questão do trabalhador. Lembram lá na frente que eu falei que o Brasil ele foi afetado também pela crise de 29? Então, foi nesse período da Era Vargas. E o que é que ele fez com o processo para que essa crise não chegasse tão forte aqui no país? E, de fato, não chegou. Né? Foi uma coisa que passou assim, mas não acabou com nossa economia, não acabou com o nosso país, mediante a relação que tinha, né, com os Estados Unidos. Então, ele fez o processo de valorização do café como uma solução, né, para resolver a crise econômica que foi vivenciada naquela época. A gente destaca também a relação de Vargas que ele tinha com a mídia. Ele gostava também dessa questão de exibir essa fase do poder dele. Então, da Era Vargas, a gente vai diretamente para a ditadura militar. Também foi um período horrível vivido aqui no Brasil, um período longo, e a gente vai ver algumas características aqui, né? Então, o que é que define, primeiramente, a questão da ditadura? É a cassação dos direitos políticos de opositores ao regime. Então, quem fosse contra tinha seus direitos cassados, né? Seus direitos políticos e sua liberdade cassada. O que é que era muito forte também a questão da repressão aos movimentos sociais e às manifestações políticas de oposição. Então, os movimentos sociais foram movimentos muito perseguidos na época, muito silenciados, muito atacados, e qualquer tipo de manifestação política que fosse oposta à ditadura, ao regime político que estava lá vigente, ele ia, assim, ser oprimido, ser caçado, ser violentado. A questão da censura aos meios de comunicação foram muito censurados. Os meios de comunicação, tanto os artistas, músicas, poesias, novelas, filmes, tudo que fosse lançado naquela época ia para uma comissão para ser avaliado se poderia ser publicado ou censurado. Né? Diversos artistas do país da gente foram caçados, foram censurados, foram passar um período fora para fugir dessa ditadura, foram obrigados a se retirar do país, né, convidados a se retirar obrigatoriamente. Então, foi um período de muita cassação, de muita repressão. A gente também destaca o enfrentamento militar aos movimentos, né, que eram contrários ao regime, a gente já viu isso. Ocorreu também durante esse período um forte crescimento da economia, com altos índices de investimentos em estrutura, mas a gente viu depois, né, com o passar do tempo, que isso aconteceu de forma ilusória, porque ao mesmo tempo que a economia crescia e a infraestrutura tinha investimento, a gente viu que houve um aumento da dívida externa, então foi tirado de um lugar para botar em outro, deixar o buraco
lá feito, né? Deixar indo cavar o fundo do poço. Então, foi um momento muito complicado, de muita repressão na história do nosso país, muita repressão, muita perseguição, muita violência, que ele merece também uma atenção para que a gente possa pensar no que nunca deve ser feito, é um lugar que a gente nunca deve querer retornar. Então, esses são alguns fatos importantes que a gente pode pensar, pode trabalhar na produção do nosso texto, né, sobre a ditadura militar. Aqui eu trago um movimento que é o Direta Já, que foi um movimento civil que reivindicava as eleições para a presidência aqui no nosso Brasil. Ele ocorreu entre 1983 e 1984. E o que é que a gente destaca aqui sobre a Direta Já? A gente vê e pensa a importância dos movimentos sociais e dos movimentos de resistência, né? Ele ocorreu entre o período ditatorial e a gente vê que por causa desse movimento, das pessoas que resistiram, que houve a possibilidade de libertação da ditadura. Porque a partir daí se concretizou a questão do voto, né? Que foi através de uma emenda constitucional, a emenda constitucional Dante de Oliveira. Então, a gente destaca aí a importância da participação popular, a importância dos professores, dos intelectuais, dos artistas e da arte que denunciava isso que estava sendo vivenciado aqui, que fazia as pessoas se sentirem motivadas em busca de seus direitos, que libertou o país desse período longo e cruel que foi a ditadura. Então, pessoal, na aula de hoje eu trouxe apenas alguns dos tantos movimentos, manifestações que aconteceram no mundo e no nosso país, né, que são importantes e que são elementos chaves que podem ajudar você na discussão desse texto, do seu texto, né, para aumentar esse seu repertório sociocultural. Eu sei que tem muitos outros elementos que vocês conhecem, muitos outros também, então estudem, trabalhem a produção do texto com utilização de referências, de momentos históricos, leiam muito, pesquisem muito, e isso vai ajudar muito vocês na produção do texto. Eu espero vocês na próxima semana e até lá. Tchau, tchau.